Então, no último vídeo a gente viu o método da fatoração, fizemos 3 exemplos, né, mostrando como se faz 3 exemplos. E agora a gente vai ver o próximo método, nosso segundo método, que é conhecido como método completando o quadrado. Na verdade é o seguinte, nem sempre a gente vai conseguir transformar o trinômio do segundo grau, né, a equação do segundo grau, em um produto notável. Nem sempre a gente vai conseguir transformar em um produto notável. Então, quando isso acontecer, a gente vai usar esse método para transformar em produto notável e resolver do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. A ideia é essa, né? Para aqueles casos que não é possível transformar em um trinômio quadrado perfeito, né? Então, o método é conhecido como completar quadrado pelo seguinte, é como se você tivesse a ideia de um quadrado, né? Um produto notável, ele pode ser enquadrado como sendo dividir um quadrado em áreas, em partes, e a soma dessas partes você tem um produto notável. Esse exemplo aqui mostra bem, ó. Eu tenho 4 retângulos, 2 são quadrados e 2 são retângulos. Eu tenho um quadrado aqui de lado 5 por 5, né? Então a área dele vai ser 5 vezes 5, 25. E eu tenho aqui um quadrado. Deixa eu fazer uma questãozinha aqui, ligeirinho. Cadê a opção de ponteiro aqui? Marca texto, porque aí ele fica mais visível pra gente. Aqui, ó. Esse aqui é como se fosse esse lado aqui medindo 5. Esse aqui, 5. 5 vezes 5, 25. E aqui fosse um retângulo de 5 por x. Né? Como esse lado aqui é 5, então aqui é 5, então esse aqui de cima que é x. Então você tem nesse quadrado maior, x mais 5, ou 5 mais x. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Você tem, como isso aqui é um quadrado 5 por 5, então aqui em cima é 5, aqui embaixo vai ser o que? 5. Esse lado vai ser x. Então a área do retângulo vai ser 5 vezes x. Como esse lado aqui é x e esse lado aqui é x, então você tem um quadrado menor, x vezes x. Então a área dele vai ser o que? X ao quadrado. Então se você somar as áreas dos retângulos menores, vai ser igual à área do retângulo maior. Essa é a ideia de produto notável. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter no nosso exemplo agora, a gente vai ter uma figura que está faltando uma parte do quadrado. E aí você vai construir a partir dos outros 3. Né? Porque são 4 partes aqui, tá vendo? Aqui eu tenho 4 partes, a quarta parte está faltando. Das 3 partes aqui eu acho a parte que falta para completar o quadrado. Se aqui a área é x ao quadrado é porque os lados são x. Se aqui a área é 2x é porque um lado é 2 e o outro é x, ó. Então aqui, se aqui é 2x, então é porque um lado é 2 e o outro é x, 2x. Isso quer dizer o seguinte, que essa parte que falta é um quadrado 2 por 2, que a área é 2 ao quadrado, que dá 4. Então a gente vai usar essa ideia para resolver. Então, completando o quadrado. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um exemplo, onde eu tenho para usar o método para resolver as equações. Coloquei mais 8 tipos de equações diferentes. E a gente vai fazer isso. A gente vai fazer usando a mesma ideia. Eu vou sair da apresentação um pouco. Cadê a tela? Vou voltar aqui no Word. E o primeiro exemplo eu já deixei aqui resolvido já. Eu peguei o programa de lá e trouxe para cá. Então, para a gente poder explicar. E o próximo a gente faz de maneira mais rápida, sem as explicações. Então, o que você vai fazer? Perceba que, nesse caso, se eu calcular a raiz do primeiro e do último, igual eu falei anteriormente no método da fatoração, raiz quadrada de 7 não é um valor exato, né? Não é um número real exato, é um número irracional. Então, nesse caso, eu tenho que descobrir qual é o segundo termo. Porque, na verdade, o primeiro a gente continua do mesmo jeito. Calcula a raiz do primeiro, acha o primeiro termo do produto notável. Para achar o segundo, agora eu não vou calcular mais a raiz do segundo. Eu vou pegar o termo do meio e vou dividir por 2. Porque o produto notável é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tanto no positivo como no negativo. Então, se eu dividir por 2, eu acho o meu segundo termo. Como eu calculei a raiz do primeiro e o primeiro é x, então aqui está vendo x, esse x é do primeiro termo. Em um produto notável, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Como o primeiro é x, então dá 2x. Quando você divide do meio por 2, nesse caso, você acha 4. Então, você achou o seu segundo termo. Agora, o que você vai fazer?
Você já sabe que o primeiro termo é x, e o segundo termo é 4. Então, nesta equação, x² mais 8x mais 7 tem que aparecer do lado de 8x 4 ao quadrado, que é 16. O que eu faço então para isso acontecer? Primeiro, eu tiro o número que não me interessa, e nesse caso, o 7. Então, o que foi que eu fiz aqui? Peguei a equação, tirei o 7. Aí, o que foi que eu fiz depois? Somei 16 dos dois lados. No primeiro membro, eu vou ter uma nova equação, x² mais 8x mais 16. No segundo membro, eu vou ter um outro número real, né? Eu tinha menos 7, 16 mais 7, igual a 9. Agora, se você prestar atenção, ficou parecido com nossos primeiros exemplos lá. Eu calculo a raiz do primeiro, x, a raiz do segundo, 16 4. Então, a sua equação vai ser x mais 4 ao quadrado igual a 9. Aí você faz o quê? Elimina a potência com a raiz, você vai ter x mais 4 igual ao quadrado de 9, que é quanto? 3, como a raiz real mais ou menos 3. Aí você resolve do jeito que a gente resolveu no método da fatoração. Eu tenho agora a equação do primeiro grau com duas possibilidades, x mais 4 igual a 3 e x mais 4 igual a menos 3. Resolvendo isso, como é do primeiro grau mais fácil, é só isolar o x. Então, x mais 4 igual a 3, x igual a 3 menos 4, x igual a menos 1. Achou a primeira solução. Para achar a segunda, eu vou agora pegar o negativo, né? X mais 4 igual a menos 3, vem para cá, então x igual a menos 3 menos 4, que vai dar menos 7. Então, sua segunda equação, sua segunda solução, menos 7. Então, a sua solução final, deixa eu colocar aqui, vai ser menos 1 e menos 7. Então, a solução da equação é menos 1 e menos 7. Bora fazer isso aqui usando a mesma ideia, tá vendo? Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a raiz do primeiro termo. Quem é a raiz quadrada? Quem é a raiz quadrada? Vou colocar aqui dentro. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. Então você já sabe que a é igual... Isso, a é igual a x. Você já sabe que no seu produto notável, primeiro termo é x. Você já sabe que o seu primeiro termo é x. Vamos agora achar o segundo termo. Para você achar o segundo termo, você tem que dividir o do meio por 2. Independente de quem esteja do lado dele aqui, 12, que esteja 1, então pode ter qualquer valor aqui. O que você vai fazer é calcular a raiz do primeiro, pegar o segundo, só o número, porque o x já está no primeiro termo, e dividir por 2. Isso dá quanto? 4, né? Isso é coincidência só, porque o primeiro deu 4, não foi isso, aí deu 4 também, então foi só uma coincidência. Desculpa, aqui dá 8, né? Ou 6. Aí, só uma coincidência só, então nesse caso não é muito relevante. Então você já sabe que o seu segundo termo é 6. Vou colocar aqui certinho. Então, o primeiro termo é x e o seu segundo termo é 6. Então, o seu produto notável, perceba que aqui é mais, tá vendo? Então, vai ser... Você vai ter x mais 6 ao quadrado. Então, agora, ó, você já sabe o que? Que é a sua equação lá, ó. Deixa eu pegar a equação aqui. Essa equação aqui, x² mais 12x, você já sabe que o termo é 6. Então, o que a gente vai fazer agora para chegar à equação? Porque a gente não tem equação aqui, não é isso? Vou pegar esse aqui e isolar a parte que eu quero. Você sabe que tem que aparecer x
mais 6 ao quadrado. Tem como fazer isso aqui? Tem. Deixa eu colocar aqui para ficar padrão aqui, né? Então, falta fazer o que aqui? Igual a 1 mais 12, não é isso? Tá negativo, fica positivo. Isso dá quanto? 13. Aí nesse caso não vai ter raiz exata, né? Mas isso não é importante pra gente. Como a gente dividiu lá o segundo termo por 2 e achou 6, então eu vou pegar e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Dividi o segundo termo por 2, achei 4. Eu isolei a parte que tem x, ou seja, o número ficou do outro lado. Aí eu somei o quadrado desse valor, né, do 4, do segundo termo. Como nesse segundo exemplo aqui, o segundo termo a gente sabe que é 6, eu vou ter que somar aqui dos dois lados dessa equação aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Que é x. X ao quadrado mais 2x igual a 3, eu tenho que somar desse lado 6 ao quadrado, que é 36, e é sempre somar, tá bom? Vou somar dos dois lados o mesmo valor, 6 ao quadrado, que é 36. Aí eu vou ter agora o seguinte: eu vou ter x ao quadrado mais 12x mais 36 igual 13 mais 36 dá quanto? 49, não é isso? 49. Aí agora eu chego aqui, ó, naquela parte que eu já tinha feito lá. Você sabe que o primeiro termo aqui, ó, o primeiro termo desse trinômio quadrado perfeito é x e o segundo é 6. Então a gente vai ficar só com essa parte aqui, ó, que é a parte que a gente achou aqui agora. X, vou Ctrl C aqui para ganhar tempo, Ctrl V. Isso é igual a 49. Então, como eu fiz as contas anteriormente, eu já coloquei valores que têm raiz exata para não dar muito trabalho para a gente. Isso quer dizer que você vai ter duas possibilidades, não é isso? A gente vai... Temos duas possibilidades. A primeira... Faltou essa aqui, para os meninos ficarem reclamando. A primeira vai ser x mais 6 igual, qual é a raiz quadrada de 49? 7. Foi o que a gente fez lá. Deixa eu voltar cá para mostrar para vocês o que a gente fez no primeiro exemplo aqui. Depois que eu calculei a raiz do primeiro, dividi o segundo termo por 2, descobri quem era o primeiro termo do produto notável e o segundo termo do produto notável, eu peguei a equação, né, somei esse valor, no caso aqui é 4, então somei 16, que é o quadrado, e achei o produto, beleza. Aí separei, ó, calculei a raiz dos dois lados, então, como você sabe que tem que calcular a raiz, você não precisa ficar fazendo isso toda hora, né. Então aqui, ó, vamos resolver essa equação, né? Eu vou até colocar aqui, porque pode ser que alguém ache, na hora que vocês forem estudar, o que foi feito aqui, desse passo. Vou escrever aqui. Lembrando que agora, ó, é mais ou menos.
Aí sim, agora sim, né? Eu já vou colocar aqui do jeito que interessa pra gente. Então a gente tem o seguinte, essa parte aqui já foi. X mais 6 igual a mais ou menos 7. E aqui também, né? Depois que a gente calcula a raiz, né? Calculei a raiz aqui nessa parte, ó, do primeiro membro do segundo. Raiz quadrada de x mais 6 ao quadrado, x mais 6. Raiz quadrada de 49, 7. Aí agora eu vou resolver, porque eu tenho duas possibilidades, uma com mais e outra com menos. Então isso aqui vai dar o quê? X igual a 7 menos 6, né? X vai ser igual a quanto? 7 menos 6, 1. Então a nossa primeira solução é x igual a 1. Nosso x1 é x igual a 1. E nossa segunda possibilidade vai ser quando você tiver x mais 6 igual a menos 7. Lembra que a gente vai fazer com um positivo e com um negativo, né? E eu não sei se eu falei para vocês na aula passada, como se trata de uma equação de segundo grau, então você vai ter no máximo duas soluções. Então por isso que a gente está sempre achando aqui nesses métodos duas soluções. Eu acho que eu fiz sim, eu acho que eu mostrei a equação que tem uma solução e a equação com duas soluções. Se eu não fiz, então fica aí agora a dica, né? Uma equação do segundo grau tem no máximo duas soluções. Então você pode ter x1 e x2, você pode ter só um x ou nenhum. Pode acontecer que você não tenha nenhum valor. Então resolvendo isso aqui. X igual a quanto? Menos 7, menos 6. Então, x vai ser igual a quanto aqui? Menos 13. Opa, 13. Então você achou a sua segunda solução. Então a primeira é 1 e a segunda é menos 13. Então o seu conjunto solução vai ser em ordem crescente, menos 13 e 1. Então a gente achou a solução daquela equação lá em cima. Aí as outras equações ficam como exemplo para vocês tentarem fazer. Como esse material aqui vai para você, então dá para você assistir a aula, depois pega o material e vê o que foi que eu fiz, né? Tá passo a passo, e tentar fazer lá. Deixa eu salvar isso aqui, porque eu vou mandar para vocês. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Então, tem mais exemplos para vocês tentarem fazer aí. E a gente vai dar uma parada aqui e volta para o último método.